Olá pessoal, tudo joinha? Espero que sim. Hoje estou vindo com mais uma videoaula e vamos falar um pouco sobre potenciômetros. São os parentes dos resistores, são resistências que têm o seu valor controlável, regulável, ajustável, ok? Então eu vou falar um pouquinho sobre os potenciômetros, tem uma apresentaçãozinha aqui, eu vou estar ligando, ok? Venha comigo! E aí pessoal, tudo tranquilo? Ok, então hoje estou aqui para falar um pouco sobre os resistores variáveis, os potenciômetros, os trimpotes, enfim. Os potenciômetros, o que são os potenciômetros? Os potenciômetros são resistores que você consegue variar o seu valor, a sua resistência. Por isso são chamados também de variáveis. Então eu coloquei aqui uma pequena apresentaçãozinha, tá? Onde estou dizendo para vocês, escrevi aqui, potenciômetro é um componente eletrônico que possui uma resistência elétrica ajustável. Temos que considerar duas características. Baixo poder de dissipação de calor, limitando o seu uso apenas para controlar sinais de baixa intensidade. Ok? Veja, como ele tem o invólucro aqui e como existem também tipos aqui menores, ele tem às vezes, e na sua grande maioria de vezes, uma dissipação de calor menor do que os resistores. Embora existam também alguns potenciômetros de fio que aguentam uma corrente maior, eles não são muito usados porque são grandes demais. Então você acaba fazendo o seu projeto com outros artifícios, utilizando outros recursos e que não exigem, na realidade, tanta corrente em cima de um componente como esse. Então, quando você for utilizar um potenciômetro, você tem que se lembrar que ele é feito para sinais de baixa intensidade, correntes baixas, ok? Outra observação é que o material resistivo é depositado de forma linear ou logarítmica. Isso vai influenciar diretamente na forma como você manipula, você desloca, você altera o valor desse resistor. Depois ali embaixo eu coloquei mais alguns gráficos, um gráfico disso, e você vai conseguir verificar as curvas mais ou menos como são, quais as diferenças de um potenciômetro linear para um logarítmico. Ok? Então os tipos de potenciômetros mais comuns encontrados no mercado hoje são esses daqui, que eu acabei colando aqui nesta tela. Esse é o tipo mais comum, tá? Que é um potenciômetro normal de uma mono, tá vendo? Tem uma pista só, tem uma placa só. Quando ele é estéreo, ele tem duas bases dessa marrom com mais 3 terminais. Então teriam 6 terminais, sendo 3 para um canal e mais 3 para um segundo canal. Esses seriam os potenciômetros estéreo. Todos eles variados por um mesmo cursor. O que chamamos de cursor? É o botão que você gira aqui em cima. Tá? Esse botão aqui em cima é denominado de cursor. E aqui são os terminais. Você tem 2 terminais de início ou fim de curso. Se você analisá-lo da direita para a esquerda, você vai chamar esse aqui de início de curso. Este é o TAP central, o centro, o cursor central. E esse daqui é o fim de curso. Se você estiver analisando de lá para cá, então a coisa inverte. Este é o início, este é o central, este é o final. E eu vou dizer por quê, depois eu vou mostrar por que você pode analisar tanto indo quanto vindo, não faz a menor diferença. Ok? Então esse potenciômetro, ele tem uma característica, você consegue girar aqui, vamos imaginar essa rosquinha, essa fenda aqui, você vai girar essa fenda de lá até aqui embaixo, ou seja, ele dá quase uma volta completa, ele gira quase 360 graus em cima do próprio eixo. Quase, ele não chega a 360 graus. Já este outro aqui, que é chamado potenciômetro multivoltas, ele dá, como o próprio nome diz, multivoltas. Você não dá apenas 360 graus, você dá algumas voltas para fazer com que ele desloque o cursor por toda a trilha dele, para que ele desloque do zero até o final do valor dele, tá? O valor máximo da resistência interna. Então ele é um potenciômetro mais caro,
muito mais preciso e que serve como um ajuste bem fino, tá? Você consegue ir girando várias vezes e ajustando lentamente o valor desse potenciômetro. Esses são os deslizantes, são muito usados em painéis de amplificador, de mesa, de som, enfim. Você altera a resistência dele, altera o valor, deslizando essa alavanca, tá? Da esquerda para a direita e vice-versa aqui. Embaixo nós também temos os 3 conectores, tá? Os 3 terminais, os 3 leads, como os outros potenciômetros. Veja, esse aqui tem 3 terminais, esse que também é mono, multivoltas também tem 3, da mesma forma desse, inicial, central e final. E aqui também é o mesmo esquema, só que em vez de ser uma trilha, uma pista redonda, ele é uma pista retangular. Okay? Temos aqui agora os chamados trim-pots. Tá? Os trim-pots geralmente são soldados nas placas de circuito impresso, de forma que você faz o ajuste no circuito e praticamente não se mexa mais, fecha a caixa e guarda lá. Diferente desses outros aqui, que fica um ajuste para o usuário fazer realmente a movimentação. Como, por exemplo, o ajuste de som de um rádio, de uma TV, você vai ajustar o volume, enfim. Tá? Aqui seriam esses tipos de potenciômetros. Então, esses são potenciômetros também com o mesmo esquema, 3 terminais, tá vendo? E geralmente são soldados na placa. Como você altera o valor dele? Girando este cursor central aqui. Você vai girá-lo com uma chave plástica de fenda ou metálica, preferencialmente plástica, tá? E você gira este parafusinho, esse cursor dele, ele altera o valor. O mesmo ocorre com estes 2 tipos aqui, que são o que eu diria para você os mais antigos, tá? Que eu encontrei aqui. São trim-pots, esse é um trim-pot horizontal, ele é soldado horizontalmente em cima da placa, e você altera o valor girando com uma chavinha Phillips, preferencialmente plástica também, e você vai fazer com que este cursor gire, que aqui ele está no centro, ou todo para a direita ou todo para a esquerda, resultando na alteração desse valor. Okay? O mesmo ocorre com este, que é um modelo análogo a este de cá, só que este ele está na vertical. Tá? E você altera seu valor também com uma chavinha Phillips girando aqui, ou com os dedos girando aqui por fora. Tá? Girando naturalmente aqui você altera o valor deste potenciômetro, deste trim-pot. O mesmo ocorre com este e este. Percebe que todos eles são soldados na placa, alguns ficam na horizontal, outros ficam na vertical. Existem outros tipos que eu não coloquei aqui porque acabei não encontrando, mas existe também os SMDs, também existem SMDs que você altera, que você gira para alterar valores. Existem muitos outros modelos. Existem modelos que são conjugados, 2, para que você faça joystick. Então ele tem 2, um gira no eixo X, o outro no eixo Y, e você, ao girar uma alavanca, movimentar uma alavanca, você acaba alterando os 2 mecanismos. É muito interessante. Enfim, existem diversos modelos de trim-pots. E esse circuito integrado não está aqui à toa, não. Ele também é um trim-pot, é um potenciômetro, é um resistor variável digital. Você altera o valor dele eletronicamente ou eletricamente, alterando alguns parâmetros em alguns terminais desse camarada. Tá? É muito usado em circuito eletrônico e, vamos à ressalva principal, se esses camaradas, com todo esse tamanhão deles, só pode circular baixos sinais por eles, imagine um circuito integrado. Baixíssimo sinal, tá certo? É realmente mais para um circuito digital. Muito bem. E os símbolos elétricos encontrados nos esquemas, quais são dos potenciômetros? São estes. Se você se recordar da aula passada, umas aulas passadas sobre resistores, vocês vão ver que são os mesmos símbolos dos resistores. Esse é a norma DIN, tá? Que é o retângulozinho, padrão europeu, e esta é a norma ANSI, que é o padrão americano, que é esse símbolo diferente. A diferença do resistor é que ele vem uma flechinha, uma seta aqui em cima, que é o terminal do cursor, o terminal central. E realmente é isso. Ele, de ponta a ponta, ele mostra o valor total ôhmico dele, toda a resistência dele, exatamente como um resistor.
A diferença do resistor é que tem um pino central em que você pode deslocar para ler mais ou menos esse valor ôhmico dele. Tá ok? Bom, como é por dentro? Por dentro, vamos tomar por base um potenciômetro desse tipo aqui, tá? Que é o mais comum. Por dentro dele é algo bastante simples, algo assim. Veja, tirando aquele invólucro metálico dele, ele tem lá uma pista, um outro aparato, onde a pista, essa parte preta aqui, seria a parte condutora, a parte resistiva, desculpe, a parte resistiva. Então, a resistência vem daqui até aqui, por aqui. Tanto que se você ver, nós temos um terminal, vamos chamar de terminal esquerdo, vamos chamar de terminal A, e o terminal B. Se eu medir a resistência desse terminal até este terminal, ele vai me dar o valor total desta resistência. Então, se o potenciômetro for, por exemplo, de 10 kΩ, deste terminal até este eu vou ler 10 kΩ, 10k ohms. E a diferença do resistor é isto aqui. Nós temos um cursor que é movimentado por esta haste, tá vendo? Que é o cursor dele, é o eixo dele. Ele movimenta para que faça contato, olha, em diferentes posições da minha resistência. Tá ok? E ao fazer contato, ele conduz esse contato para cá e conduz ao terminal central. Então veja, se eu estiver medindo, ou colocar um multímetro do terminal A, do meu terminal esquerdo, ao central, do jeito que está aqui, ele vai ler praticamente 1/3 do valor desse resistor. Ele vai pegar deste ponto inicial, vai vir até aqui e vai descer, tá certo? A corrente vai fazer este caminho, não vai utilizar aquilo está sem efeito para mim, se eu estou usando apenas esses dois pinos, estou lendo apenas desses dois pinos. Então eu leio daqui até aqui, eu tenho 1/3 desse valor, tá ok? Se ele fosse 9 kΩ, eu estaria lendo 3K nesse pedacinho. E aí, à medida que eu vou movimentando esse cursor, ele vai fazendo contato com outras regiões, outras partes aqui do resistor e vai me alterando esse valor. Tá? Ao ponto que se eu chegar aqui no final, ele vai me ler o valor total. No caso, se fosse os 9K, ele estaria lendo 9 kΩ. Muito bem. E eu falei no começo que você podia ler tanto sendo o pino inicial este A e o final o B, ou o pino inicial A e o final B. Aqui eu mostro por que isso. Se eu estiver chamar este aqui de pino inicial e ler daqui até aqui, este vai ser meu pino final. Tá certo? E o que vai alterar é o meu cursor. Por quê? Se eu giro para a direita, encostá-lo aqui, e eu estiver considerando que este aqui é meu pino inicial, eu vou estar lendo do meu pino direito para o meu cursor. Quando o cursor estiver aqui, eu estarei lendo 0 de valor. Eu vou ter que girá-lo para a esquerda para aumentar o valor deste resistor, até o seu máximo, quando ele estiver aqui na saída do meu pino final. Tá certo? Já, se eu não estiver lendo daqui, se eu tirar o fio daqui e conectá-lo aqui, e fizer a leitura deste pino da esquerda ao pino central, eu posso chamar esse de pino inicial. Porque quando o meu cursor estiver totalmente deslocado para a esquerda, o valor será 0. E quando para aumentar este valor, eu tenho que girar agora no sentido contrário, no sentido horário, tudo para a direita, para ir aumentando o valor desta leitura, desta resistência. Ao ponto que quando eu chegar aqui, no meu terminal da direita, eu vou estar com o meu valor total. Então, o que altera quando eu inverto o pino inicial da esquerda com o da direita é só o sentido em que eu vou girar para aumentar a minha resistência, horário ou anti-horário. Perfeito? Por isso que eu fiz aquela observação lá em cima. Então veja, esta é uma visão bem por dentro, aqui é uma visão mais dele montado, sem a carcaça. Eletricamente, tá? Você tem o pino A, que eu chamei de pino inicial A, e o pino B é o resistor, e o pino W aqui, que é o cursor, que vai correr para lá e para cá. Este é o símbolo elétrico, sem esse quadrado em volta. Ok? Aqui também é uma outra forma de se utilizar o esquema elétrico, tá? Onde eu não teria essa parte em cinza e nem esse círculo. Seria apenas o meu cursor, simbolizado aqui desta maneira ou com uma seta, tá? E eu tenho o terminal.
Neste caso, se eu estou iniciando aqui, eu tenho 100% para cá, quando eu deslocar o meu cursor todo para cá, ou terei 0% para cá, do valor, né, 0% do valor para cá, quando o meu cursor estiver aqui junto ao meu terminal. Perfeito? Aí você vai falar, poxa, mas eu vou sempre utilizar só 2 terminais? Não necessariamente, depende do seu projeto. Você pode, por exemplo, querer alguma coisa como um divisor de tensão. E o divisor de tensão você vai ter aqui, utilizando os dois lados, como se fossem 2 resistores, e este cursor pendendo para um lado ou para o outro. Depende de como você está projetando o seu circuito. Existem circuitos em que as pessoas colocam em curto o cursor com uma nos lados. Sem problema nenhum. Ok? Muito bem, então vamos lá. Estes são os gráficos que eu fiz para simbolizar, para tentar demonstrar para vocês a questão do linear ou logarítmico. Como a resistência, como o carvão, enfim, dependendo do material, é depositado, material resistivo, né? É depositado linearmente ou logaritmicamente, o que altera no potenciômetro? Altera a forma em que eu altero, em que eu movimento para deslocar, para alterar esse valor, tá? O valor da resistência dele, valor ômico. Então, o linear, veja, eu tenho um valor reto. À medida que eu vou variando, ele vai variar proporcionalmente ao meu deslocamento. Bom, já no tipo logarítmico, o movimento de regulagem da resistência é uma função logarítmica, que, por sua vez, define a resistência resultante. Tá? Eu vou alterando, ele em momentos ele não altera muito, eu giro mais do que altero a resistência, e num dado momento ele começa a aumentar mais a resistência do que eu estou girando. É algo realmente logarítmico. Ele é muito utilizado, até eu fiz essa observação, é bastante utilizado em sistemas de som automotivo, residencial e profissional, por ser considerado mais suave na variação da resistência. É claro, para eu chegar a um volume máximo, eu não preciso girar inteiro esse potenciômetro. Eu giro metade, coisa assim, e ele praticamente já deslocou quase todo o valor ômico dele. Tá vendo? Bom, e também tem o logaritmo reverso. Se este daqui eu giro mais e ele movimenta menos o valor, ele altera menos o valor ômico, no reverso, eu giro bem menos, ele altera mais o valor. Ou seja, o que ia acontecer aqui no final, no logaritmo comum, o reverso acontece no começo do giro do potenciômetro. Essas são as diferenças. Aqui eu fiz até uma outra comparação, tá? Enquanto um linear eu giro reto, linearmente, altero de forma linear o seu valor, eu tenho o logarítmico e tenho o logaritmo reverso. Tá ok? Para matar a curiosidade de vocês, eu vou pegar um multímetro e vou ligar um potenciômetro aqui para vocês verem ele alterando esse valor. Ok? Então, venha comigo, vamos para o laboratório. Muito bem, então vamos lá. Eu coloquei aqui um potenciômetro do mesmo tipo daquele que eu mostrei para vocês na explicação, tá vendo? É um potenciômetro, então aqui os 3 terminais dele. Eu liguei o meu multímetro do pino cursor central e o pino esquerdo para mim, direito para vocês aí, né? Então eu tenho que daqui para cá, se eu estiver aqui no ponto mínimo, eu estou com 0 ohms. Como eu disse, eu estou pegando do começo, o meu cursor está bem próximo aqui e não está lendo nada, ele está lendo daqui para cá. Quando eu começar a deslocar, o meu cursor vai começar a correr por todo o material condutivo até chegar aqui no fundo, onde ele vai me dar a tensão, ou melhor, onde ele vai me dar a resistência total desse resistor, tá certo? Então veja, eu vou começar a girar esse resistor e nós podemos observar, olha, que o potenciômetro está girando e eu estou alterando, está movendo ali o cursor, está movendo ali o ponteiro do meu multímetro, tá vendo? Olha, à medida que eu vou girando, estou girando devagar, ele vai chegar. Este é um potenciômetro de 33 k ohms, eu estou na escala de 1K, então ele tem que dar 33 ou por volta de 33, olha ali. Estou no máximo dele, tá ok? Aqui eu estou com o cursor aqui no final e ele passou por toda essa região. Então, o que aconteceria com a corrente elétrica? Ela entraria
pelo terminal vermelho, correria todo o material condutivo, passando por toda a resistência e sairia no cursor aqui. Percebe? Então ele pegou toda a resistência deste potenciômetro. À medida que eu vou girando agora no sentido horário, ele vai diminuindo o valor ômico, olha lá, o valor da resistência interna vai diminuindo até que ele chegue no valor 0. Pronto. Eu estou no máximo aqui, mínimo aqui, ele está com o cursor aqui próximo novamente a esse ponto vermelho. Então veja, eu girando aqui no sentido anti-horário, eu aumento o valor. No sentido horário, eu diminuo o valor. Então, eu vou trocar agora esse pino vermelho, eu vou colocá-lo para cá. E você vai ver que tudo será invertido, não o valor. O que antes para mim era mínimo, agora é máximo. Porque o cursor está aqui, entendeu? Então agora eu vou girar no sentido anti-horário, ele vai começar a diminuir o valor. Olha lá. Até o 0. E agora, para aumentar, eu tenho que girar no sentido horário. Ficou exatamente inverso da outra vez. Pronto. É assim que funciona. Eu posso brincar aqui na velocidade que eu quiser, tá vendo? É uma questão apenas de variar o valor dessa resistência. E como eu havia dito, o que acontece se eu medir de ponta a ponta? De ponta a ponta eu tenho registrado o valor máximo dessa resistência e o cursor está inoperante. Por que o cursor está inoperante? Eu posso girar e não faz nada? Porque o pino do cursor está solto aqui, eu não o estou utilizando. Tá certo? Olha. Então é isso, gente. Esse é o senhor potenciômetro apresentado para vocês. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento desse componente que é bastante simples, não é? Ok, vamos voltar ao computador? Venha comigo. Ok, pessoal, então chegamos ao fim de mais esta videoaula, onde nós apresentamos para você mais um componente, o potenciômetro, e eu acho que vocês conseguiram aprender um pouco mais sobre esse resistor variável, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no joinha aí no YouTube. Se você não é inscrito em nosso canal, clique aqui embaixo do meu nome, aquele retângulo vermelho, inscreva-se, para se inscrever no nosso canal e receber em primeira mão as notícias, as novidades, os avisos dos nossos novos filmes, nossas novas aulas colocadas aí. E divulguem com seus amigos, compartilhem o nosso conteúdo, isso é que nos motiva, o que é o nosso gás para continuar fornecendo aulas aí no YouTube, ok? Obrigado pela companhia e até a próxima!